Olá, meus amores, né? Bom dia, espero que vocês estejam bem, né? Desejo para vocês uma semana bastante produtiva, né? Então vamos embora, vamos levantar, vamos estudar, que o Enem vem aí, tá? Gente, hoje nós vamos estudar, nós vamos ver um pouco o contexto, né, da América Latina em que vão ocorrer a ascensão das ditaduras militares, tá? Ou das ditaduras civil-militar, tá? Qual é a distinção, professora, entre esses dois termos? É que, ao passar do tempo, né, a historiografia ela revisou o termo ditadura militar e muitos autores trazem ditadura civil-militar. Por acreditar que esse movimento ele não poderia, né, as ditaduras militares elas não poderiam ser implantadas sem que houvesse uma adesão ou uma concordância ou uma colaboração por parte dos civis, tá? Então, mesmo havendo ostensivamente, né, um investimento na área militar e da área militar para o estabelecimento desse modelo político, a sociedade civil, ela, no mínimo, foi conivente, né, com o estabelecimento desse regime. Quando não, ela se sentiu beneficiada, né? Por exemplo, vários empresários, vários grupos conservadores, eles apoiaram as instalações das ditaduras militares. E aí há uma série de estudos que vão chamar a atenção para a colaboração, por exemplo, de igrejas, para a colaboração de religiosos nesse processo, né? Embora também a gente não possa esquecer que mesmo dentro desses grupos não há um absoluto, né? Não quer dizer que todos os religiosos apoiaram, óbvio que não. Você vai haver ali também, dentro dos religiosos, grupos que foram resistentes às implantações dessas ditaduras. Então, primeiro ponto, né? O que é que nós estamos chamando de democracia, né? O que é que nós estamos chamando de ditadura? Olha, gente, a partir dos anos de 1950, houve um período em que os governos na América Latina, eles viveram esse processo de liberdade, esse processo de democracia, tá? Então, seria o que alguns autores vão chamar de anos dourados da democracia. E o que é que a gente está chamando de democracia? A gente está chamando de democracia os governos que são eleitos pelo povo, que têm um mandato limitado, que têm liberdade de expressão, né? Onde seus opositores eles podem se mobilizar contra o governo, onde vai haver uma multiplicidade de partidos. Então é isso que nós estamos chamando de democracia, tá? E o que é que nós chamamos de ditadura, né? A partir dos anos 60, aí vai haver algumas limitações, né? Alguns grupos conservadores, eles vão começar a subir ao poder e eles vão começar a disseminar, né, na sociedade o medo do comunismo, né? A partir dessa política do terror, tá? E aí vão se instalar essas ditaduras em nome de uma democracia. Então, veja só que contradição. E o que é que a gente está chamando de ditadura? Nós estamos chamando os governos autoritários que vão ser colocados no poder sem o voto popular, né? Onde não vai existir a liberdade de imprensa, onde os grupos que estão no poder vão reprimir qualquer movimento contrário, né? E até medidas limites, como por exemplo as torturas e as mortes aos opositores. Então, é isso que nós estamos chamando de ditaduras militares, né? Ditadura civil-militar, tá bom? Então, nós vamos ver em toda a América Latina esses elementos comuns, tá? Então, essa queda da democracia e essa ascensão dessas ditaduras, tá? Gente, então observe, né? Além disso, uma outra coisa sobre as ditaduras é que elas vão ter a imprensa, elas vão criar um sistema de imprensa que vai beneficiar a boa visão do seu governo. Então, difícil, geralmente, além desse controle de não deixar passar aquilo que pode macular a imagem de quem está no poder, do seu líder político, essas ditaduras elas também vão contar com uma formação, uma criação de uma boa imagem, tá? E aí, portanto, assim, propagandas positivas, propagandas de que o governo, do ponto de vista econômico, ele ascendeu, enfim, então serão vários os elementos nesse sentido.
Outra coisa que a gente precisa entender também dentro desses processos é que uma ditadura, ela não, aqui na América Latina, ela não ocorre fora de um contexto geral, de um contexto mundial. Que contexto mundial é este, né, que nós estamos nos referindo? Gente, primeiro nós estamos nos referindo ao momento em que ocorre a Guerra Fria. Então, a gente tem lá, né, capitalistas versus socialistas, tá? Além disso, nós temos todos os processos de intervenção que os Estados Unidos vai investir. Então, os Estados Unidos ele vai investir tanto retoricamente no discurso, como também financeiramente para as instalações dessas ditaduras, né? E ele vai conectar-se com os grupos políticos que estão tentando empreender essas ditaduras. Isso vai ser visível em praticamente todos os processos de ditadura na América Latina, tá? Vai haver a doutrinação das seguranças nacionais, né? E a criação de grupos aliados dos países latino-americanos aos Estados Unidos. Então, veja só, essa cooperação dentro dessa segurança, dessa formação desse projeto de segurança nacional vai ocorrer entre esses países e os Estados Unidos. Um exemplo disso é a Operação Condor. O que foi a Operação Condor? A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre vários regimes militares na América do Sul. Então, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, vai se juntar com a CIA, dos Estados Unidos, que vai levar a cabo, nas décadas de 70 e de 80, e aí vai ser criado, essa operação vai ser criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras, tá? Então, eles vão tentar, de fato, eliminar toda a influência esquerdista que vai ser instalada nesses países, tá, gente? Então, percebam que essa cooperação, ela vai além dos discursos, né? E como é que a CIA, por exemplo, colaborava, Colaborava a partir do treinamento, tanto de treinamento de investigação, de inteligência, E em alguns relatos, por exemplo, que nós vimos em relação ao Brasil, a partir da Comissão da Verdade, que apurou o processo ditatorial no Brasil, também a partir de treinamentos de tortura, de colhimento de depoimentos, enfim, das situações mais extremas. Então, eles vão treinar esses oficiais e vão criar escolas, como, por exemplo, a Escola do Panamá, tá, gente? Então, na próxima aula, eu trouxe mais, assim, um panorama geral para vocês do que a gente vai ver a partir da próxima aula. Na próxima aula eu vou trazer os exemplos específicos para vocês, tá? Então, como foi no Brasil, como foi no Chile, tá? Como foi na Argentina, como é que essas ditaduras elas vão ascender. E uma coisa que a gente não pode tirar de vista de maneira alguma é que essas ditaduras, gente, elas têm, e essa conexão com outros países, com outras nações, elas vão estar sempre sustentadas por interesses econômicos, tá? Então, esses países, eles não vão dar essa colaboração sem, por exemplo, esperar ter o seu retorno financeiro. É por isso que esses países, eles vão estabelecer contatos com lideranças políticas locais, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos ver como foi a ditadura militar, civil-militar no Chile, tá? Uma coisa interessante para a gente começar a pensar o Chile é que o Chile, ele tem um momento, um momento de democratização ali, democratização política, vai ter um momento de crescimento com o Salvador Allende. E aí depois ele vai sofrer o golpe. E quando ele sofre o golpe, por Pinochet, aí começa uma ditadura que vai contabilizar mais de 4.000 mortos, É realmente uma das ditaduras mais nocivas em termos de morte, em termos de baixa de civis, principalmente. Dentre esses 4.000 estão ali os opositores, os principais opositores
do governo de Pinochet, tá? Então, é isso. Na próxima aula, a gente retoma trazendo os exemplos específicos dessas ditaduras civil-militar na América Latina, tá bom? Então, atentem para o contexto em que elas ocorreram, atentem para as influências exteriores, externas, tá? Para as colaborações, tanto dentro desse contexto de Guerra Fria, tanto no caso dos Estados Unidos, como também da União Soviética, como é que elas vão contribuir com esse processo, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês. Hoje o vídeo foi pequenininho, mas ainda essa semana eu vou postar outra coisa para vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchauzinho.